Continuando então nossa aula, irmãos, vemos o seguinte, o livro de Esdras trata dos avanços e dos retrocessos desse desafio. Avanços que começaram com muito gás, com muita motivação, fazendo tudo ali com toda aquela vontade. Tá. Só que, num determinado momento, esse gás todo, essa motivação toda, diminuiu muito. E por que isso diminuiu tanto assim? Porque o povo deu ouvido a pessoas erradas. Porque se deixou levar por mais, plural de má, sinônimo de ruim, influências. Então, esses indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Esdras 4 fala sobre isso. Esdras 4, 4 e 5. E nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena justamente para poder fazer uma motivação, para tentar dar uma nova motivação para que esse trabalho de reconstrução continuasse, porque ele havia parado, né? Então, veja bem, eles exortam a retomada da construção, que por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos ficou paralisada por 16 anos. Esdras 4, 24 até 5, 17. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, das lutas, era preciso recomeçar novamente. Então o povo deveria ouvir as pessoas certas e as orientações corretas. Ouvir quem fala representando a vontade de Deus. Porque encontrar quem bote defeito, quem crie dificuldades é muito fácil. Qualquer coisa que a gente queira fazer, vamos encontrar quem nos critique. Mas poucas pessoas irão nos dar elogios, nos vão incentivar. Porque as pessoas têm um hábito muito feio, já é uma característica do ser humano, de ressaltar defeitos e esconder e esquecer das qualidades. No item 2, quem são as pessoas certas? Quem são as pessoas certas? Então, o que nos diz aqui? Quando pensamos sobre quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração, que está lá em Mateus 17:5. A ele ouvi. A ele ouvi. Mas o fato é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro, dizendo que não tem nada a ver, que aquilo pode ser deixado para lá, que pode ser feito depois, que não precisa ter dedicação, que pode se fazer de qualquer jeito. Então nós devemos estar cercados das pessoas certas, das pessoas que nos fazem tocar em frente, não fazer andar para trás. Ageu e Zacarias foram pessoas certas, foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome do Deus de Israel. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus. Os falsos profetas já haviam causado muitos estragos ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizados a falar. E o livro de Esdras acrescenta uma sentença final, que estava sobre eles, ou seja, o Espírito de Deus
estava sobre eles. E é o Espírito de Deus quem irá nos falar. Quem permite que o Espírito Santo use, traz a palavra certa. São as pessoas às quais nós devemos ouvir. Pessoas certas são aquelas que estão cheias de Espírito Santo e falam em nome de Deus. Esdras 5:1. Então não basta ouvir aqueles que falam coisas sobre Deus, porque muitos que falam coisas sobre Deus falam coisas que são da sua vontade, né? Aquilo que eles pensam, não aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus. Precisam vir de pessoas, tá? Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. E é o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações, sempre em conformidade com as Escrituras. Na segunda parte aí, letra B. Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Não são aquelas que vão aparecer para criticar, botar defeito, para te desencorajar daquilo que você está fazendo. Então o profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, a exortação é uma chamada de atenção, né? Vamos lembrar desse detalhe. Apresentar encorajamento e consolo. Chama atenção, aponta aquele erro, aquela coisa que a gente precisa consertar, mas ao mesmo tempo encoraja e consola. Isso vem de Deus. O autor John MacArthur fala que no livro de Zacarias, o profeta animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Tá? As palavras de Zacarias são, portanto, boas, consoladoras, tanto para os exilados do tempo do profeta, quanto para os remanescentes do povo escolhido de Deus para o futuro. Ou seja, para aquele momento do passado, como hoje também no presente. No item 3. Ouvir requer disposição para obedecer. Se nós não obedecermos a Deus, não vamos conseguir ouvir as palavras certas. Não vamos ter a revelação direta do Espírito Santo para cumprir com a obra, para fazer a nossa parte. Então, ali, compreender essas orientações, o povo precisou retomar, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Então não era só ouvir, era ouvir o que era certo e colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Ouvir, aceitar e cumprir, fazer. A ação se faz necessária. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Zorobabel, o líder político, e Josué, ou Jesua, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposição. Mas havia uma certeza: Deus estava com eles. Deus estava com eles e Deus está conosco.
Então essa presença de Deus é uma realidade, é uma promessa da qual nós precisamos tomar posse, da qual nós precisamos pôr em prática. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. O profeta Ageu apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. O povo estava vivendo de maneira egoísta e experimentando a miséria social e econômica. Ao se esquecerem do Senhor e abandonarem os seus postos de trabalho, Deus trouxe punições sérias, como afirma o Dr. Russell Shedd. Em seu comentário, por causa da negligência deles para com o Senhor e sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequências desastrosas. Ageu 1, de 5 a 11, é o trecho em que está baseada essas palavras da nossa revista. O que nos diz? No versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando os trouxeste para a casa, eu lhe assoprei. Porque causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Cada um estava buscando seus próprios interesses, estava esquecendo da obra do Senhor, estavam edificando as suas casas, fazendo do bom e do melhor, mas a casa do Senhor estava sendo largada, a obra do Senhor não estava sendo cumprida. Aqueles que tinham necessidades, que precisavam ser ajudados, não estavam sendo ajudados. Então, ali é uma exortação de Deus ao egoísmo do povo naquele momento, à avareza do povo naquele momento, porque eles não se conduíam com a dor dos irmãos, eles não se fraternizavam, cada um buscando seus próprios interesses. Inclusive, além de não ajudar os irmãos que precisavam, também não devolviam a Deus aquilo que lhe é devido. Então, veio isso aí. No item 4, ouvir exige compromisso e empenho. Aí sim, Ageu de 13 a 15, que nos diz: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. O que quer dizer isso? O povo ouviu a exortação e se converteu, assimilou, assumiu aquele erro seu e se arrependeu. E passaram a servir ao Senhor com alegria e com fidelidade. Tá? Então aqui, os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado, tinha que ser concluída. Começou e não terminou, isso não vem de Deus. Tá? Para isso era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. O profeta Ageu, através de Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Ageu 1,13. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. Em Zacarias 1, 16 e 17, nos diz o seguinte: portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, Deus estava aí profetizando através das palavras de Zacarias, que eram palavras de Deus faladas para o povo através do profeta Zacarias, da promessa de redenção, de bênção e de prosperidade que viriam sobre Jerusalém naquele momento, e a redenção que viriam com a vinda do Messias, com Jesus. Tá? Aqui cita uma situação do livro O Peregrino, que ele recebe orientação e ânimo para recomeçar. Ele para na beira do caminho, mas ele não ficou sentado à beira do caminho, como dizia lá a música do Erasmo Carlos, né? Um clássico dos anos 60, 70, da MPB. Bem, ele não sentou-se à beira do caminho, ele tocou em frente, ele recomeçou. E recomeçar exige dedicação, exige empenho, exige muita força de vontade de nós para tocarmos em frente. E nesse recomeço devemos estar cercados de pessoas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Isso fez, faz e fará toda a diferença, tá? Então, quem são as pessoas que nos cercam? Precisamos pensar para quem abrirmos nosso coração a fim de e de que maneira isso nos influencia. Não é um influenciador digital, não é a igreja eletrônica, mas tem que ser o quê? A palavra do nosso Deus, na sua íntegra, na sua realidade, tá? A verdade pura, absoluta, que vai fazer com que as coisas mudem, tá? A verdade pura, absoluta, ou seja, para a gente poder compreender e pôr em prática a palavra do nosso Deus. Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a voz do Senhor e seus conselhos, se não decidirmos colocá-los em prática, se não decidirmos fazer a sua vontade, cumprir a vontade de Deus a partir da nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras, aonde quer que nós estejamos. Porque nós somos servos de Deus em qualquer lugar. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Nós precisamos fazer a diferença.
Então, se não ouvirmos a voz de Deus, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que, né, vamos ver aqui, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, né, lá, conforme nós lemos lá no início, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Então diz aí, chamou-me não só uma vez, tantas até que eu, triste humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal, que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer lhe ouvir dizer, vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que eu sofri na cruz para te resgatar. A voz do Senhor, a voz de Deus, a voz de Deus. Nem sempre é a voz do povo. Nem sempre, não é? Porque se o povo não é, o povo que não segue a Deus, que não é fiel a Deus, que não obedece a Deus, não vai refletir nunca a voz de Deus. Então, quando diz vox populi, vox dei, uma expressão em latim usada pelos políticos, né, em campanhas, voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, tá? E a voz do povo de Deus deve ser o quê? A voz daquilo que demonstra a vontade de Deus na sua íntegra. Não é concordando em parte com aquilo que interessa e discordando daquilo que não interessa ou deixando de cumprir, né? Então tem que ser na íntegra. A obediência, ouvir a voz do nosso Deus. Então nós só podemos ouvir essa voz do nosso Deus se nós estivermos em comunhão com o nosso Deus, se nós tivermos uma vida de oração, de meditação na palavra e de dedicação ao Senhor, e de dedicação e de consagração ao nosso Deus. Oremos então, irmãos. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos, queremos te agradecer por essa aula, queremos, ó Pai, te agradecer da forma pela qual tu pudeste conduzir aquilo que falamos até aqui. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por colocar as palavras na minha boca, por ter me usado como um instrumento teu. Abençoa nossas vidas, ó Pai, guia-nos pelo teu poder, dá-nos a tua direção, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Tem misericórdia do nosso estado, da nossa cidade. Ó Deus, a nossa igreja, a nossa classe, Pai, toma-nos todos em tuas mãos. E a cada dia, meu Deus, nos dê sabedoria para poder cumprir a tua vontade através daquilo que nós estivermos fazendo e falando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.